Boa tarde, gente. Vamos iniciar nossa aula de hoje, falando um pouco da nossa cidade, um pouco da história, da estrutura da nossa cidade em si, dos vultos culturais, das pessoas que tiveram uma importância na nossa cidade, né? Que são as celebridades da nossa cidade, e celebridades essas desconhecidas, né? Porque a gente ouve falar em alguns, mas tem outros com bem menos famosos, mas que também têm uma relevância enorme, né? A gente tem o Vigílio Maurício da Rocha, que é um exemplo, é um ilustre canoense, não tão conhecido, mas que tem obras, pinturas no Salão de Paris, na Europa, né? É algo interessante a gente estudar e descobrir as pessoas que fizeram algo no nosso município, né? Então, na última aula, a gente parou aqui respondendo as questões e ficamos aqui nos bairros, né? Agora, Maiane e Clédia, tem esse bairro aqui que eu estou aqui até agora encucado. Onde é que fica esse bairro Júlia Barbosa que está registrado aqui no livro? Algum de vocês sabe onde é que fica esse bairro? Eu também não conheço, não sei. Fico imaginando que nomearam esse bairro agora recente, porque eu não conheço não esse bairro Júlia Barbosa. Eu sei que Júlia Barbosa é a mãe do Miró, a mãe da Neguinha, mas tem um bairro, não sei que seja aquele bairro ali pela rua, por aquelas ruas ali da Matança, por ali, da antiga Matança. Mas vou questionar isso para ver quem é que vai me responder que bairro é esse, Júlia Barbosa. Porque os demais, tudo bem, os demais a gente sabe que já são considerados zona urbana. Bairro São Luís, né, antiga Coab Velha, que chamávamos antigamente. A Vila Santa Isabel, hoje é um bairro também. O bairro Nossa Senhora Aparecida, que é a antiga Coab, nova. Esse bairro Júlia Barbosa, que eu não conheço onde é que ele está, onde está localizado esse bairro Júlia Barbosa. Se alguém souber aí, me tire, me dê uma luz. É, bairro do Olho d'Água, que hoje o Olho d'Água é um bairro. Lagoa do Mato também é um bairro. E o bairro Alto do Pixuta. Então, esse bairro Júlia Barbosa é uma total interrogação para mim. Vão colocando presença, gente que já está valendo a presença, e vamos dar andamento. Quando a gente descobrir onde é que fica esse bairro, Júlia Barbosa, mas está no livro, então a gente tem que colocar ele no rol dos bairros de nossa cidade, né? Esse aqui, e temos o por último, né, que não está destacado, mas fica evidente que é o principal e maior bairro da cidade, que é o centro, né? Centro, bairro São Luís, Vila Santa Isabel, Nossa Senhora Aparecida, Olho d'Água, Lagoa do Mato 2, Alto do Pixuta e o nosso querido Júlia Barbosa, que é um bairro ilustre desconhecido, né? Que ninguém sabe onde que fica. Nós temos oito bairros na nossa cidade, né? Pode ser alvo, pode ser alvo de perguntas, né? Quais os bairros, qual a quantidade
e temos 25 comunidades rurais. 25 comunidades rurais. Dessas 25 comunidades rurais, dá uma área de 84.379 quilômetros quadrados de extensão territorial do nosso município, né? Está em ordem alfabética, os municípios, né? No diagnóstico comunitário feito pela UPEC, tem cada um desses bairros e um pouquinho da sua realidade, da sua história, dos anseios da comunidade, né? Esse trabalho foi feito em 2011, 2011. De lá para cá mudou muita coisa nesses bairros, mas a história permanece a mesma, né? A história foi retratada e, e exposta pela comunidade, os moradores mais antigos, as pessoas mais idosas, que tinham a experiência e ouviu as histórias de pai para filho, de avô para netos, né? E relatou, e foi registrado naquele livro, o Diagnóstico Comunitário de Lagoa da Canoa, produzido pela Associação Unidos pela Educação e Cultura, UPEC. E nós temos o povoado Alexandre, povoado Alto do Cruzeiro, povoado Antunica, Barro Preto, Barro Vermelho, Boa Vista, Campestinho, Capim, Cavaco, Cisília, Folha Miúda de Baixo, Funil, Ginipapo, Lagoa Grande, Lagoa do Mato, Lagoa da Pedra, Lagoa Queimada, Massaranduba, Mata Limpa, Montanhas. E Olho d'Água está aqui considerado sítio, só que Olho d'Água já virou cidade. Então a gente não tem mais 24. Nós não temos mais 25, né? Nós temos 20, 25 não, é 24. O Olho d'Água sai de comunidade rural e se tornou é, bairros, zona urbana. Olho d'Água é zona urbana. É, essa mudança no Olho d'Água ocorreu na implantação do residencial Almilira. Para conseguir financiamento pela Caixa, tinha que ser área urbana. Aí foi feito um projeto de lei, na época, onde tornou área urbana o Alto do Pixuta, Olho d'Água, Vila Santa Isabel, Lagoa do Mato e o bairro Nossa Senhora Aparecida, né? Tornou tudo área urbana, o centro, no centro e essas periferias, esses bairros. Nós temos 24 bairros, 24 zonas rurais, né? Zonas rurais. Cada zona rural tem sua particularidade e algumas delas são divisas com outros municípios, né? A exemplo, de Folha Miúda de Baixo, divisa com Craíbas e Arapiraca, Arapiraca e Craíbas. Folha Miúda de Baixo é divisa, Barro Vermelho é divisa com Arapiraca, Antunica é divisa com Campo Grande, Genipapo é divisa com Feira Grande, Massaranduba é divisa com Feira Grande, Alexandre é divisa com Arapiraca e com Feira Grande, o povoado Campestinho é divisa com Giral, Capim, Capim também é divisa com Giral, do Ponciano. Um outro povoado que é divisa é Lagoa Grande é divisa com Giral do Ponciano, Lagoa do Mato é divisa com Arapiraca, não, minto. Lagoa do Mato não é divisa não com Arapiraca não. Riacho Fundo que é. Riacho Fundo que é divisa com Arapiraca. É, São José é divisa com Arapiraca, Montanhas é divisa com Giral, Montanhas é divisa com Giral, Capim também é divisa com Giral, Pau d'Arco também é divisa com Giral,
Bem, Alto do Cruzeiro não tem divisa, Alexandre com Arapiraca, Craíbas, Folha Miúda de Baixo. Folha Miúda de Baixo é divisa com Craíbas. Campo Grande é a comunidade de Antunica, que vai e passa. Boa Sica já é Campo Grande, né? Chama Boa Sica já é Campo Grande. Aí é no caminho de Antunica. Essas são a zona rural do nosso município. A gente tem que guardar aqui a quantidade, né? São 24. Essa aqui é a área total do município, né? 84.379 quilômetros quadrados, é uma informação importante também, para a gente deixar guardada no nosso HD, nos nossos cérebros. Aí vamos lá. Todos os povoados, informações sobre os povoados. Todos os povoados têm rede elétrica, mas nem todos possuem água encanada, né, de poços artesianos ou da Casal também, né? Algumas comunidades têm água encanada da Casal, outras comunidades têm água encanada de poços artesianos, mas nem todos. Ainda não temos 100% da cobertura de encanação e com água nas casas, na residência de todas as comunidades, não. Mas a gente tem uma vantagem, e a política de poços artesianos e encanação para as casas dá certo no nosso município, porque a gente tem um aquífero, que a gente faz parte desse aquífero, que a maior parte vai para Arapiraca, aqueles riachos de Arapiraca, esse aquífero é um rio subterrâneo, começa em Jirau e vai e termina em Arapiraca. Tem muita água passando embaixo do nosso chão, né? Por isso que a gente tem muitos poços artesianos foram perfurados, principalmente agora nessa gestão de Tainá Veiga, que foi perfurado muitos poços e também foi feito encanação. Para muitas comunidades há uma encanação e há uma torneira em cada casa de água de poço artesiano em si. Outras só têm o poço, outras comunidades têm só o poço e um local onde as pessoas vão buscar água. E as comunidades que têm, como é que se diz, água da Casal, algumas delas nem todas elas chega a água. Tem a encanação, mas não chega a água, mas chega a conta. É um problema e, alvo de muita reclamação. Alvo de muita reclamação essa questão da Casal em si, né? Aí nós temos outra informação, as escolas municipais, todas as comunidades, é certo, nós temos que destacar essas comunidades que não têm escola própria. A gente tem que guardar essas comunidades que não têm escola própria. Povoado Alto do Cruzeiro, povoado Boa Vista, povoado Cisília, Montanhas e Pintada. Algumas pessoas podem até confundir, dizer, mas na Pintada tem uma escola. Não. A escola que está localizada próxima à Pintada ali é a escola, ela pertence à Lagoa Queimada, ali já é Lagoa Queimada. Então não tem escola pública nem privada nesses povoados. 5 povoados dos 24 não possuem escolas, né? Possuem igrejas, supermercados e associações de moradores, estão também presentes em alguns desses povoados. Nem todos os povoados têm supermercados, mas tem bodega, tem um mercadinho, associações de moradores. Uma boa parte as nossas comunidades ou já tiveram ou têm associações, mas alguns deles não estão ativas. Essas associações, com o decorrer do tempo, enfraqueceram e não estão na atividade, né? Mas já foram bem mais produzidas, vamos dizer, mais produtivas. Essas associações já foram muito mais produtivas, conseguiam
equipamento rural, conseguir um financiamento para os agricultores familiares. Com o tempo, perderam o estímulo, perderam os direcionamentos e acabaram enfraquecendo. Mas hoje ainda temos uma associação forte na comunidade de Mata Limpa, na comunidade de Pau d'Arco, temos também na Antunica, né? No Alexandre, eu não sei qual a situação do Alexandre em si, mas antigamente também era bem atuante na comunidade de Capim também. Igrejas. Igreja, gente, tá, tanto igreja católica como igreja evangélica, nós temos praticamente em todas as comunidades também, né? E o comércio também nessas comunidades ele existe, existem bares, restaurantes, mercadinhos, bodegas, né? Tem um comércio também existente nas comunidades, não somente na cidade em si. O distrito de Mata Limpa, ele se destaca, porque o distrito de Mata Limpa é a maior comunidade que temos, né? É a maior comunidade, né? E além de ser o maior povoado, ele é conhecido pela produção da farinha, pela produção de farinha de mandioca, né? E da farinha de mandioca tem outros produtos também derivados, como a brua, o bolo, a tapioca, o beiju, né? A própria goma, né? Que também é comercializada, né? E é tanto que a marca Farinha da Mata Limpa, a marca Farinha da Mata Limpa, ela foi até copiada por uma casa de farinha aqui de Giraldo Ponciano, e estava até num imbróglio judiciário, porque essa casa de farinha tinha registrado, patenteado a marca Farinha da Mata Limpa, né? Sendo que não era da comunidade de Mata Limpa, né? Não sei nem o que é que deu, mas parece que essa casa de farinha também fechou, e aí devem ter se resolvido na justiça. Mas a farinha da Mata Limpa é tão famosa que até no sul, sudeste, as pessoas quando vão em busca, o pessoal que é do Nordeste ou que já morou no Nordeste e hoje está no sul, nos mercados de comida tradicional nordestina, de mercados nordestinos que chamam, eles vão em busca da farinha e a referência que eles usam é a farinha da Mata Limpa. É uma coisa, tem um padrão de qualidade, né, desse produto e há um destaque para a comunidade de Mata Limpa, essa, essa, essa produção em si, né? E ainda é subaproveitada, né? Temos que ressaltar, subaproveitado essa marca, subaproveitado todo o potencial que poderia ser produzido e poderia ser gerado renda no nosso município com esse fato da farinha e do beneficiamento da mandioca, né, naquela comunidade. Temos duas ou três, acho que são duas casas de farinha atuando lá na comunidade Mata Limpa, né? E tem uma comunitária. Não sei se a comunitária está funcionando, mas tem duas comerciais, duas privadas, duas casas de farinha privadas e tinha uma terceira que era comunitária, né? Que é comunitária, a associação organizava o fluxo de utilização dessa casa de farinha. Não sei, não tem informação se ela está funcionando ou não, né? Aí, devido à sua grande quantidade de habitantes, Mata Limpa se tornou distrito. Nele podemos encontrar farmácia, escola, mercado público, supermercado, ruas asfaltadas e com calçamento, praça, igreja, cemitério, bares, pizzaria, restaurantes. O detalhe do mercado público, gente, tirando o mercado público da cidade, só tem mercado público no distrito de Mata Limpa, né? Então, nós só temos dois mercados públicos, o da cidade e o do distrito de Mata Limpa. E também pode ser alvo de questões, né? Mas, de fato, o distrito de Mata Limpa tem um comércio pujante e um comércio que as pessoas consomem e tem
diversificação, né? Tem várias opções lá. Tem uma pizzaria lá que o pessoal que mora por lá diz que tem dia que não consegue ir lá comer uma pizza lá sentado. E quando pede em casa, é 2, 3 horas para atender, pela demanda ser tão grande, né? E isso é bom, isso é positivo, né? Tem cemitério também na comunidade de Mata Limpa. A comunidade de Antunica também tem cemitério, uma outra comunidade também que se destaca. Aí, ó, pergunta aí na questão 19. Vamos ver quem que está ligado, quem está acompanhando. Me respondam aí. Entre os povoados, quais não possuem escolas públicas? Vamos aí, vamos aí, me responda aí. Me respondam aí no chat qual é essa alternativa. Que eu estou respondendo a alguém aqui que está falando comigo aqui. Aí, de volta já já. E aí, quais são as únicas 5 comunidades que não possuem escola pública? A gente viu neste instante mesmo. E aí, vamos lá, gente. Vocês estão muito bem, Mayara, muito bem, muito bem. Mayara, Luciene, Maiane, muito bem mesmo. Vocês estão Essa, corretas. essa questão eu não ouvi não você falando, mas eu pensei que fosse essa porque no Alto do Cruzeiro não tem escola. Aí eu deduzi por isso. Vai por eliminação também. Conhecendo a cidade, quem conhece, né, logicamente, uma questão dessa não vai errar, porque vai olhar no Alexandre, sabe que tem. Na Folha É, Miúda de Baixo, sabe que tem. Na Lagoa Grande também sabe. Na Lagoa Grande não pode até não ter. Acho que na Lagoa Grande não tem, não. Mas, não, tem. Lagoa Grande tem. N- Lagoa do Mato sabe que tem. Pau d'Arco sabe que tem. Aí vai por eliminação, né? Mas as comunidades que não tem. acertar por eliminação, mas essa foi fácil por assim. Por eliminação a gente chega à resposta. Mas as comunidades que não têm é Alto do Cruzeiro, Boa Vista, Montanha, Sisília e Pintada. Vimos anteriormente que são 24 comunidades no nosso município e oito bairros. Nossa cidade tem 8 bairros, sendo que desses 8 bairros tem um que eu particularmente não sei onde é que fica. E vocês, quem chegou depois, vai me responder, se souber. Aonde é que fica o bairro Júlia Barbosa? Algum de vocês sabem onde é que fica esse bairro Júlia Barbosa? Porque eu não sei onde é que fica não esse bairro.
alguma de vocês sabe onde é que fica o bairro Júlia Barbosa? Aqui tem uma interrogação enorme para mim, na minha cabeça aqui, eu estou tentando descobrir e não consigo visualizar não desse bairro. Mas vamos continuar. Nós separamos aqui entre os povoados quais possuem escola pública, que não possui, né? Que não possui escola pública. Que não possui escola pública, Alto do Cruzeiro, Boa Vista, Montanha, Sisília e Pintada. O distrito de Mata Limpa se destaca por quê? Qual é? Essa também é fácil, né? Essa, acredito que ninguém da cidade de Lagoa da Canoa vai errar essa. Talvez até os de fora tenham esse conhecimento de que Mata Limpa é a terra da farinha e aí iriam acertar essa questão também. Mas é uma questão que também é uma característica do nosso município, né? Do nosso distrito de Mata Limpa, é o beneficiamento da mandioca e os seus derivados, né, faz com que Mata Limpa seja conhecida, né? E aqui, marca a alternativa correta, que é a alternativa correta, sobre os povoados de Lagoa da Canoa. Por eliminação, essa também é fácil. Por eliminação, essa é fácil. A gente for eliminando, mesmo se a gente tenha dúvida, não saiba, mas a gente responde essa por eliminação. Aí vocês observem aqui. Mata Limpa é conhecida pelo vasto plantio de fumo. Não é não é esse o fato de Mata Limpa ser conhecida, né? Não é. Não é o vasto plantio. 27 povoados, nós não temos 27 povoados, nós temos 24. Os povoados têm escolas e igrejas. A gente viu que nem todos têm igreja, né? Nem todos têm escola, né? Tem 5 que não têm escola. Resposta é: a Mata Limpa tem cemitério, né? Na comunidade de Mata Limpa tem cemitério. Vamos agora começar a Ô, falar sobre. Fernando, me Oi, diga- ô, Fernando, pode boa falar. tarde. A Boa tarde. resposta do 20, do 20, porque minha internet caiu, tava parado aqui para mim. Ah, voltou ao normal agora? Ah, voltou, Pronto. agora voltou. O Tá distrito de certo, Mata Limpa, o distrito de já Mata peguei Limpa, aqui. ele se destaca pela farinha de mandioca e seus derivados. Tá certo, obrigada O aí. destaque da Mata Limpa é esse. Ele é conhecido como um produtor de farinha de alta qualidade e os derivados também. Tem broa, tem bolo, tem é, beiju, tapioca, a goma, né? Aí isso dá um destaque que faz com que Mata Limpa seja conhecida também por, por essa cultura. Nós temos aqui no patrimônio de Lagoa da Canoa a arquitetura de casas antigas, traz em suas estruturas físicas e históricas da época de suas construções. Uma das construções primárias que resistiu ao tempo foi reformada recentemente, mas a fachada dela não foi modificada, que é patrimônio imaterial cultural, é a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que nós sabemos que foi construída no ano de 1922, né? Na época, ainda pertencíamos a Traipu, né? 22 já ainda pertencíamos a Traipu. Em 38, 37 foi que passamos do distrito de Traipu, passamos para distrito de Arapiraca, né? E 62 passamos a cidade, né? Então, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, ela se destaca e como patrimônio e pela a data em si pode ser alvo de alguma questão. Temos o Memorial Antônio Dedé. O Memorial Antônio Dedé é uma espécie de museu em memória ao mestre de cultura popular Antônio Dedé, que é patrimônio cultural de Lagoa da Canoa. O mestre Antônio Dedé foi um artesão que tem reconhecimento nacional e internacional. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do Antônio Dedé em si, né? Que a gente vai falar dos ilustres de nossa cidade, né? Pelo menos alguns deles, né?
São patrimônio de Lagoa da Canoa, o mercado público, a igreja de São Maximiliano, a estação ferroviária, a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Qual é a alternativa, gente? Agora, Nando, agora eu fiquei em dúvida se é a letra C ou a letra D, mas eu acho que é a D. A C e a D, a estação ferroviária tão maltratada, Luciene, não pode ter essa dúvida, não. A estação ferroviária, ela seria patrimônio se fosse conservada, reformada, né? Poderia ser até feito um museu ali, né? Mas ela, acho que ela nem em pé ela está mais. Eu acho que já derrubaram, o tempo já destruiu. O patrimônio aqui é a igreja de Nossa Senhora da Conceição, né? A igreja de Nossa Senhora da Conceição é patrimônio cultural do nosso município, né? É uma das construções mais antigas que sobreviveram, né? As casas, a maioria das casas antigas, elas mudaram a fachada, foram transformadas, né? Modernizadas. Mas a igreja em si, a sua fachada ainda permanece bem tradicional, né? Na reforma agora foi mantido os traços da arquitetura da igreja, né? Pelo fato dela ser patrimônio do nosso município em si, né? Agora vamos falar dos ilustres, né? Das pessoas ilustres do nosso município. Nós temos aqui a pessoa de Joana Gajuru, Joana Maria da Conceição. Joana Gajuru, ela foi uma precursora, uma mulher forte, batalhadora, que lutou pelos seus ideais, e numa época onde o guerreiro alagoano era único e exclusivamente, mestre guerreiro era único e exclusivamente homens, Joana foi a mulher que desbravou esse território eh, unicamente com homens para se tornar a primeira mulher mestre guerreira, né? Isso a gente está falando numa época bem lá atrás, né? O destaque que ela ganhou em si, por ser a primeira mulher mestre guerreira, ela se tornou conhecida no estado todo, no Nordeste também, porque ela saía percorrendo as cidades, os estados, com o seu grupo de guerreiro, né? E até hoje o pessoal dos guerreiros tem músicas que retratam essa mulher que nasceu em Lagoa da Canoa, viveu a sua mocidade por aqui e depois se mudou com a família, foram morar em Maribondo, na cidade de Maribondo, mas continuou com o grupo de guerreiro e se tornou um verdadeiro ícone da cultura popular de nosso estado, né? A Joana Maria da Conceição, ela é patrimônio imaterial cultural de Alagoas, foi a primeira mulher mestre guerreiro. Não se tem uma definição da data em si, de quantos anos ela tinha em si, mas se acredita que ela faleceu com mais de 100 anos. Com mais de 100 anos. Aqui, essa foto, como vocês observam, ela já estava bem velhinha, né?
mas ainda estava aqui arrumada com as suas roupas de dança, né, para tirar para ser registrado essa foto. E Joana em si tem uma admiração na cultura popular do nosso estado enorme, e inclusive, além das músicas que todos os guerreiros cantam em homenagem a Gajuru, tem também um grupo de teatro em Maceió que é nomeado, que foi em homenagem a Joana, o grupo de teatro Joana Gajuru, que inclusive fez uma peça sobre a vida de Joana também. Essa peça foi feita por eles e passou um tempo em cartaz em Maceió. A história de Joana Gajuru, e também está destacada também uma parte dessa história no documentário Canoenses. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir, está no YouTube lá no canal do Prepara, podem, e está aberto para todo mundo, né? Vocês podem, além de assistirem, vocês podem compartilhar nas redes sociais de vocês para divulgar esse trabalho que foi um registro histórico, né, do nosso município, com os vultos culturais, com a história rica da nossa cultura, né? E Joana faz parte dessa cultura, né? O ponto de cultura do nosso município, em homenagem a Joana e a Hermeto, né? O ponto de cultura do nosso município é de Hermeto H. Juru, né? De Hermeto Pascoal H. Juru. O ponto de cultura, ele faz parte da Associação Unidos pela Educação e Cultura, né? A UPEC. Foi um edital que a UPEC concorreu, e nesse período foi homenageado, nesse edital, nesse concurso, foi homenageado a Joana Gajuru pela sua história, pela história de fibra, de mulher destemida, de precursora, né? Ela desbravou um universo unicamente machista, e só quem era mestre de guerreiro era homem, né? E invadiu esse território com propriedade, e hoje é aclamada até, todos os guerreiros sempre tem uma música ou outra que fala da história de Joana, né, e de seu guerreiro, que era bem famoso na época, né? Até no documentário Canoenses, o seu Nido Pascoal, o senhor ali do povoado Olho d'Água, que ele até canta uma música do guerreiro de Gajuru, que até hoje ele lembra ele ainda tá lúcido, e no depoimento dele ele retrata como era o guerreiro e como era a dança e como era bonito, né? Ele até começa a cantar e dançar o que o guerreiro de Joana Gajuru representa para ele, né? E isso deve ter atingido também várias outras pessoas, né? Que talvez, tendo a oportunidade de assistir o documentário, também relembre essas memórias e revivam essas memórias de que viram esse guerreiro, né, atuando. Um outro, pessoal, estou falando muito rápido, tem alguma dúvida? Vamos aí. A gente já falou um bocado de coisa, e eu ainda não perguntei a vocês o que vocês estavam achando, e se está rápido, se estão entendendo, se estão compreendendo. Vamos aí, posso continuar? Aqui, um outro ilustre em si é um autor, poeta, né, escritor, jornalista, Agnello Rodrigues de Melo, que usou o pseudônimo de Judas Esgorogotas, né? Poeta e jornalista brasileiro que nasceu em Lagoa da Canoa em 15 de setembro de 1901 e faleceu em 10 de janeiro de 1979. Recebeu menção honrosa na Academia Brasileira de Letras. De seus trabalhos, publicou 15 livros de poesia, uma novela, 5 livros de poesias infantis, além de ganhar renome internacional. Agnello Rodrigues de Melo nasceu em Lagoa da Canoa quando o município pertencia a Traipu.
estado de Alagoas, em 15 de setembro de 1901. Ele mesmo afirmava que, devido às dificuldades de registro imediato no cartório, a data de seu nascimento teve um atraso de 3 anos, por isso a data real seria 1898, né? A gente sabe que antigamente as pessoas deixavam para registrar os filhos, às vezes 1, 2, 3 anos, né? E registravam vários filhos que tinham naquele período, né? Às vezes registravam 5, 6 filhos no mesmo período. E aí erravam sempre a data, né? E Agnello, em si, ele afirmava isso, que ao ser registrado com a data, com o ano errado, né? De 98, de 1898 para 1901, né? São 3 anos de erro. Mas o Agnello em si ganhou um destaque, né? Renome internacional, ganhou destaque nas publicações, tem essa menção honrosa na Academia Brasileira de Letras, né? Falando em Academia Brasileira de Letras, agora nós temos um órgão que não vai ser alvo de nossa prova agora, porque é recente, foi criado a Academia Lago Canoense de Letras. A Academia de Letras de Lagoa da Canoa foi criada, né? E está aí bombando, tem vários editais, vira e mexe tem um edital para fazer, para publicar textos e montarem um livro, né? Tinha um aberto agora, não sei se ainda está, mas vocês procurem depois as redes sociais da Academia de Letras de Lagoa da Canoa, que vocês podem encontrar informações com a Heloísa, a professora Heloísa, com a professora Marinalva, a professora Mônica Anjos, e é um trabalho interessante de registro, de resgate e de oportunidade para que as pessoas publiquem, né? Tem muitos artistas, muitos autores no nosso município que às vezes não publicam por falta de oportunidade ou por falta de um apoio, né? Que com a academia isso vai diminuir, essa distância vai diminuir. E aqui essa foto é do ilustre Agnello Rodrigues, né? Ele saiu de Lagoa da Canoa e foi morar no Rio, ele morou em São Paulo, e passou a sua trajetória em si foi no sul, no sul-sudeste, né? Sul-sudeste. Mas que pelo o nome, pela importância em si, com certeza pode ser algo de nossa prova, né? A biblioteca do município é em homenagem à biblioteca pública, né? O nosso município é em homenagem a Agnello Rodrigues de Melo, né? O Judas de Gorogota, que era o pseudônimo que ele usava, né? E aí pode ter uma questãozinha falando aqui quando ele nasceu, se era município de Arapiraca, mas em 1901 nós pertencíamos a Traipu, né? Eu destaquei aqui exatamente para que a gente não tire essa informação, não deixe essa informação de lado. E pode ser que queiram confundir a nossa mente, como também na questão de Hermeto, né? Hermeto Pascoal, ele nasceu aqui na comunidade de Olho d'Água, né? E na época, Lagoa da Canoa pertencia a Arapiraca, né? E pode haver umas pegadinhas sobre isso. Aqui o ilustre Vigílio Maurício da Rocha. Aqui do lado tem uma imagem de uma figura, de uma pintura nos museus europeus. Eu fiz uma pesquisa rápida tentando descobrir qual o valor das peças dele, né, das obras dele, mas eu não consegui, não, pela internet, eu não consegui nenhum site especializado que fala, né? Talvez aquela loja de leilão em si possa ser que tenha mais informações. Mas é um ilustre desconhecido, né? Vigílio Maurício da Rocha nasceu em Lagoa da Canoa no dia 4 de abril de 1892, ainda pertencíamos a Traipu, né? Filho do coronel Antônio Maurício da Rocha e de dona Maria José de Melo Rocha,
Foi pintor, médico, jornalista, crítico de arte e escritor brasileiro. Entre seus principais trabalhos destacam-se Leore du Goutet, ó, francês altamente tabajara, exposta no Salão de Paris, pintou ainda Orientale, a Place de Rêve é Depois do Sonho, a tradução, a Place de Rêve. A Place Le Bol, vamos olhar o que é, qual é a tradução da Place Le Bol. Depois da bola, né? Tava evidente que era depois da bola, né? Depois da bola, cabeça de velho para citar os maiores e mais conhecidos, né? É interessante, Vigílio Maurício da Rocha, irmão do próximo ilustre aqui, Dom José Maurício da Rocha, né? A família Maurício, que foi uma das famílias que se apresentaram aqui logo na colonização, né? Família Maurício, família José Santana e de Francisco José alguma coisa, né? Não, Francisco José Santana e José Barbosa, né? As três, José Barbosa, Francisco José Santana e a família Maurício foram as três famílias que ganharam destaque na colonização, né? Dom José Maurício da Rocha nasceu em 18 de junho de 1895. 24 de novembro de 69, ele foi para Bragança Paulista. Não, 24, ele nasceu em junho de 1895 e faleceu em Bragança Paulista em 24 de novembro de 69, né? Eu li aqui errado, né? Que o nascimento dele em Lagoa da Canoa, 18 de junho de 1895, e faleceu em Bragança Paulista, onde foi o primeiro bispo de Bragança, né? E está sepultado no na igreja matriz, lá na paróquia de Bragança Paulista. Foi o sacerdote católico brasileiro, o terceiro bispo de Corumbá e o primeiro bispo de Bragança Paulista, Dom José Maurício da Rocha, que é homenageado na escola, né? Era homenageado na escola do Estado, na primeira escola, foi a primeira escola do município, viu, gente? A Dom José Maurício da Rocha foi construída lá atrás, era a primeira escola estadual, né, do nosso município e foi, acabou que foi extinta a escola Dom José Maurício da Rocha, né? E as pessoas conheciam essa escola com um nome horrível, né? De Zé Borréia. Olha, que coisa feia. O nome que deram à escola em homenagem ao bispo, que foi o primeiro bispo de Bragança Paulista, os restos mortais dele está sepultado lá na paróquia de Bragança Paulista, né? Dom José Maurício da Rocha é homenageado com o nome da nossa primeira escola essa que foi extinta em 2000 e no primeiro mandato do Renan Filho, foi no primeiro mandato do Renan Filho, o segundo ou terceiro ano, que foi extinta a escola Dom José Maurício da Rocha e virou anexo da escola Nossa Senhora da Conceição, que é uma política de centralização, onde só funcionaria, pode falar. O Dom Maurício da Roça, ele nasceu em Lagoa da Canoa também? Nasceu em Lagoa da Canoa, 18 de junho de 1895. Ele é irmão do Vigílio Maurício da Rocha, e ainda tem um outro irmão ilustre, que foi um matemático, e mais à frente a gente vai falar dele também. Só que não teve tanto destaque como os dois irmãos em si. Foi Tá. matemático e engenheiro, o outro. Aí foi a primeira escola da cidade, foi essa? A primeira escola foi a Dom José Maurício da Rocha. A primeira escola ser construída no distrito de Lagoa da Canoa foi a Dom José Maurício da Rocha. Uhum.
Depois, a primeira escola municipal foi a primeira escola feita quando se tornou município, foi a Governador Luiz Cavalcante. Mas a primeira escola existente na cidade não, no distrito, né? No distrito, Lagoa da Canoa, foi a Dom José Maurício da Rocha. Seguimos aqui com outro ilustre, o Nelson de Jesus da Silva, mais conhecido simplesmente por Dida, né? O Dida não nasceu aqui na Lagoa da Canoa, ele nasceu em Irará, cidade do estado da Bahia, em 7 de outubro de 1973. Só que o Dida, com 6 meses de idade, seus pais, a dona Celice e o seu Isaltino, se mudaram para a Lagoa da Canoa. Seu Isaltino eh, veio para cá para trabalhar na Hermotrabarana, na empresa de beneficiamento de fumo, né? Na empresa de beneficiamento de fumo, a firma. Alguém perguntou aqui, deixa eu olhar aqui no chat. Se cair no concurso, a primeira escola de Lagoa da Canoa, vai ter que especificar se é escola municipal ou se é somente escola. Se falar somente escola e não tiver a Dom José Maurício, tiver lá, a governador, aí você vai acertar na governador. Agora, se falar na primeira escola e tiver Dom José Maurício e tiver a governador em si, aí e eles derem a resposta como sendo a governador, sem especificar que é do município, essa questão pode ser questionada e pode ser invalidada, né? Pode ser anulada, porque basicamente teria duas respostas, né? Porque a primeira escola a funcionar no município foi a Dom José Maurício da Rocha, né? Então, não tem sentido perguntar somente da governador, a resposta se é governador, tendo a Dom José Maurício da Rocha também, que foi a primeira a funcionar. Então, ficar atento. Ô, Se na Nando, boa questão... tarde. Boa tarde, Boa Nando. tarde. Mas se perguntar assim, estadual ou municipal? Qual foi a primeira escola Aí, estadual? Aí a gente já a vai. estadual, vai certo direto nela, né? Dom José Maurício da Rocha. É, É. E se falar em municipal, já sabe, é governador. A governador beleza, Luiz Cavalcante, que foi a primeira escola, né? tá certo. Aí o Dida, ele tem o detalhe que com 6 meses a família veio para cá, né? E o Dida, ele foi descoberto aqui num jogo do futebol amador, né? Águia de Fogo e Asa de Arapiraca, onde o Águia de Fogo estava, no final do primeiro tempo do jogo, estava levando 5-0 no jogo. Aí o goleiro titular se machucou. O Dida era jovem, tinha acho que 16 ou era 17 anos. Não, acho que não tinha não, 17 anos, não, acho que era 16 anos. Não, acho que era de 17 para 18. E quando o goleiro titular do Águia de Fogo se machucou, o Dida foi e entrou e substituiu. Resultado, o jogo terminou 5-0, mas terminou 5-0 porque o Dida fechou o gol, né, nesse jogo contra o Asa de Arapiraca. Aí o que aconteceu? O Cruzeiro de Arapiraca, a, a, o boca a boca, na época não tinha registro, não tinha celular, não tinha câmeras fotográficas como tem hoje, né? Mas o boca a boca e as histórias que saíram desse jogo, Águia de Fogo e Asa, de Arapiraca, resultou que o, o Cruzeiro de Arapiraca, na época, veio recrutar o Dida para que o Dida fosse o goleiro do Cruzeiro em si. Aí o Dida foi treinar lá, né? O Asa não contratou em si, porque o Asa queria que ele fosse por conta própria para Arapiraca, sem dar nenhuma condição. E aí o Cruzeiro veio, entrou na jogada e o Cruzeiro dava a condição do Dida ir para Arapiraca, participar do treinamento e voltar para casa em si, né? Isso ocasionou
com que o Dida começasse a sua carreira no futebol profissional no Cruzeiro de Arapiraca, né? E foi assim, um meteoro, foi muito rápido a ascensão do Dida. Participou de um campeonato alagoano pelo Cruzeiro de Arapiraca, e em sequência foi contratado pelo Vitória da Bahia. Em sequência do Vitória da Bahia, já houve a Copa do Mundo Sub-20, o Mundial Sub-20. E o Dida foi convocado, e foi o goleiro titular do Mundial Sub-20. E sendo campeão mundial sub-20, né, da categoria, foi campeão mundial da categoria. Em consequência dessa boa participação dele na seleção sub-20, ele saiu do Vitória e foi para o Cruzeiro de Belo Horizonte. No Cruzeiro de Belo Horizonte, ele se destacou e foi muito bem, e sendo vendido para o Corinthians, Corinthians Paulista, e depois do Corinthians ele foi contratado pelo Milan, pelo futebol europeu, Milan, e na temporada 2003, 2004, que lá na Europa, a temporada ela começa em julho e termina no julho do ano seguinte. É sempre meio do ano, segundo semestre de um ano, primeiro semestre do outro. É diferente da temporada do futebol aqui, que é o ano inteiro, né? Lá na Europa, em 2004, ele foi campeão da Liga dos Campeões, foi campeão mundial de clubes com o Milan, e na época o Dida se tornou o melhor goleiro do mundo naquele ano, atuando, né? Foi para a seleção da FIFA, e também era o goleiro mais bem pago do mundo naquela época, né? Histórias do grande Nelson da Silva de Jesus, Nelson de Jesus da Silva, troquei as bolas. Nelson de Jesus da Silva, o goleiro Dida, tem uma importância na história do futebol no nosso país, né? Hoje, atualmente, ele é goleiro, treinador de goleiro do Milan lá na Europa, né? É empresário, né? Tem vários empreendimentos aqui no Brasil, na Europa também, né? Tem aqui o resumo dos títulos que ele conquistou, né? Os títulos que o Dida conquistou. Deixa eu pegar aqui a minha caneta que caiu. Vocês são que nem eu, quando pego uma caneta, fico só apertando aqui o botãozinho. Mas vamos lá. O Dida é campeão mundial. Ele é campeão mundial, né, do futebol profissional, né, adulto, a Copa do Mundo de 2002. Ele era reserva do goleiro Marcos, mas foi campeão mundial. Foi campeão como titular de 2 Copas das Confederações, 2 Mundiais de Clube, um pelo Milan e um pelo Corinthians. Campeão da Supercopa Europeia, Liga dos Campeões, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Copa América, Campeonato Brasileiro ele ganhou, Copa do Brasil, Campeonato Italiano, Supercopa da Itália, Copa da Itália. É, recebeu 4 prêmios Bola de Prata da seleção da ESPN, e foi a seleção do ano FIFA, né? Foi o melhor goleiro do mundo um ano na FIFA, que foi o ano de 2004. E competições internacionais na categoria de base foi o mundial que eu falei, o sub-20, né? Que ele foi campeão mundial sub-20, que foi assim que ele subiu do Cruzeiro, imediatamente o Vitória da Bahia contratou ele, e lá no Vitória ele se destacou e foi convocado para a seleção, e foi campeão mundial sub-20 lá no início da carreira dele, né? E após isso foi para o Cruzeiro, do Cruzeiro foi para o Corinthians de São Paulo, foi para o Milan, depois voltou do Milan, voltou para o Corinthians, né? De São Paulo, encerrou a carreira no Corinthians, né? E hoje é treinador de goleiro lá do clube do Milan. Altamente disciplinado, o goleiro Dida, é um exemplo de atleta, né? No sentido de que
abraçou o sonho que queria e correu atrás, lutou, e com essa disciplina ele conseguiu vencer, né? E como é uma referência no nosso município, porque a sua infância e juventude foi toda aqui, em si, a gente pode esperar que pode ser que caia alguma coisa assim sobre o goleiro Dida em si. Vamos aí, uma questãozinha aí para a gente ir aquecendo aí os tambores, os motores, né? Os motores. Nós temos seis alternativas e a gente vai relacionar a primeira coluna com a sexta, identificando os vultos culturais de nossa cidade, né? Aí eu quero saber de vocês, quem é autor de 15 livros de poesia, uma novela e 5 livros de poesia infantil? Quem é essa pessoa? Canoense que foi autor de 15 livros de poesia. É, agora me veio na mente, é, às vezes no silêncio da noite, estão todos tão silenciosas que me veio à mente essa música, ó. Muito bem, Luciano, muito bem lembrado, muito bem visto, né? O nosso ilustre é o Judas Esgorogotas, o, o ilustre que produziu 15 livros de poesia, 5 livros de poesia infantil e uma novela. O nosso Agnello Rodrigues, né? O vulgo, o pseudônimo de Judas Esgorogotas, né? Temos aqui o item 3 como primeira alternativa, né? Nossa primeira alternativa aqui é o item 3. Então, aqui, a letra A e a letra B, elas ficam fora da jogada nossa, né? Nós temos agora as demais alternativas. Aí, a segunda alternativa, a primeira mulher a se tornar mestre guerreiro, né? Muito difícil, né? Entender e compreender, né? Só tem uma mulher no meio dos 6, só tem uma mulher no meio dos 6, né? E fica claro que estamos falando de Joana, né? Aí permanece C, D e E, né? Que estamos na sequência, né? Aí observamos que na C, no terceiro item, tem 5, na D, 4 e na E, 4, né? Vamos analisar e ver. O, o terceiro item é a pintura Leor do Goudet, exposta no Salão de Paris. Quem é o autor dessa pintura? Quem é o autor dessa pintura? Leor do Goudet. É o 4. Quem é o 4? Vigílio Maurício da Rocha. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos. Então, aqui a letra C também cai, né? Aí fica letra D e letra E. O que é que a gente observa? A resposta agora está aqui, nesse item, né? No item D é 5 e no item E é 2, né? A próxima, né? O último item a gente já sabe que está correto, porque as duas alternativas têm o mesmo item, né? O último item a gente já sabe que qual é. Mas aqui ou é 5 ou é 2, vamos olhar. Aí a próxima alternativa é campeão mundial de seleção e de clubes. Quem é? Quem é o nosso campeão mundial de clubes e de seleção? É Nelson da Silva, de Jesus da Silva, né? O goleiro Dida, né? O goleiro Dida é o nosso campeão mundial, né? A alternativa correta é a letra D. A letra E, a letra E está errada, né? Aí temos o gênio da música. Quem é o gênio da música e ganhador do Grammy? O número 2, Hermeto Pascoal, né? E mestre da cultura popular com obras espalhadas pelo mundo é o mestre Antônio Dedé, né? Esses são os ilustres nessa questão, né? Que a gente observa
E poderia ter outros ilustres, outras informações aqui, né? Aqui no Maurício Virgílio da Rocha, poderia ter o nome de outras obras deles, né? E a referência aqui do Hermeto poderia ser outros prêmios que ele tenha ganho, né? Então, essa questão dos ilustres em si, a gente pode ter algumas questões formuladas com os nossos ilustres, né? Mais um ilustre aí, o Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal, ele é chamado de bruxo, é conhecido por bruxo, por sua arte, né? Hermeto nasceu aqui no nosso município dia 22 de junho de 1936. Já estávamos pertencentes a Arapiraca, né? É interessante que nasceu em 22 de junho de 1936. Já estávamos sendo considerados pertencentes a Arapiraca, mas o decreto estadual 2435, que transferiu de Itraipu para Arapiraca o distrito de Canoa, ele é de 37, né? Foi computado, o nascimento de Hermeto foi em 36, mas já se considerava Arapiraca, já não tinha mais tanto vínculo com Itraipu, mas oficialmente foi em 37, né, o decreto que mudou da cidade de Itraipu, distrito de Canoa, para pertencer a Arapiraca, né? É compositor, arranjador e multi-instrumentista brasileiro, toca acordeon, flauta, piano, saxofone e diversos outros instrumentos musicais. Canta jazz, samba, forró e wogo music. Entre os prêmios conquistados, destacamos o Grammy Latino, melhor álbum de música regional, o de raízes brasileiras. É considerado um gênio da música, né? E dono de um talento gigante. Hermeto Pascoal, eu acredito que vamos ter alguma coisa falando sobre Hermeto Pascoal, porque é um ícone internacionalmente reconhecido, estudado em todas as universidades de música do mundo. Ele é estudado, ele consegue fazer música, ele tem o que a gente chama de ouvido perfeito, que os artistas chamam de ouvido perfeito. Ele ouve uma nota musical e ele ouve qualquer som, e ele sabe qual nota e pelo ouvir, ele toca aquilo que ele ouviu. É impressionante o talento de Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal é homenageado na nossa cidade com o nome de uma rua, né? E nome também de uma escola, né? Hermeto Pascoal é homenageado na escola de Campestino. A escola de Campestino chama Escola Hermeto Pascoal. A rua Hermeto Pascoal é essa rua do Beco do Cemitério, né? Essa rua que começa aqui na rua 28 de agosto e vai até lá na rua da antiga Matança, né? É a rua Hermeto Pascoal, né? Então, o Hermeto Pascoal em si, ele é um fenômeno e muito possivelmente a gente vai ter algo sobre a sua história, né? No documentário Canoenses, tem um relato, tem uma entrevista dele, né? Ele, quando criança, ele ia tocar acordeon na feira de Arapiraca, junto com o pai, né? E contando um pouco da história dele, sim, da musicalidade dele. Então, a gente fica atento que Hermeto Pascoal pode ser alvo de algum questionamento para a gente, para a prova da gente. O mestre Antônio Dedé, né? Antônio Alves dos Santos, ou simplesmente Antônio de Dedé, é artesão canoense da Vila Santa Isabel, morador da Vila Santa Isabel, né? Os filhos de Antônio Dedé herdaram a arte dele e até hoje produzem também peças. É patrimônio vivo de Alagoas, né?
e como patrimônio cultural do nosso estado, né? As obras dele estão espalhadas Brasil afora e no mundo também, né? Ele nasceu em 53, né? Faleceu em 2017, né? As obras estão espalhadas, estão no exterior, como o Canadá e países da Europa também. E tem um memorial em homenagem, né, a Antônio de Dedé, que é o memorial de Antônio de Dedé, né? Que está no centro, né, da cidade ali, né, na esquina, no início do calçadão ali do centro, tá localizado o memorial. Quem ainda não conheceu e não conhece, aproveitem lá, façam uma visita, conheçam. Aqui tem algumas peças dele, né? Aqui também, no fundo, tem as peças que ele fazia. E é interessante o trabalho que foi destacado de Antônio Dedé, a homenagem que foi feita a ele, né? E nisso o resgate também às tradições e à cultura do nosso município, né? Essa preservação da história, né, do nosso município. É interessante que o Antônio Dedé, quando a gente estava fazendo o documentário Canoenses, a gente não encontrou ele por aqui, ele estava viajando. A gente não conseguiu entrevistar ele, não conseguiu. Aí no livro do mesmo documentário, né, do Canoense, o livro Canoenses, ele apareceu, a gente retratou a história dele no livro. Mas no documentário a gente não teve o registro de uma entrevista com ele, né? A gente tentou, mas não conseguiu, porque ele estava viajando na época. Outro patrimônio cultural humano do nosso município é um jovem, né, jovem Henrique Clébio Jadson de Souza Pedro, né, nasceu em 4 de março de 92, aqui em Lagoa da Canoa. Henrique Clébio tem 31 anos, né, vai fazer 31 anos, é músico, violoncelista, especialista em violoncelo, graduado pela Universidade Federal de Alagoas, e fez especialidade na Universidade de Nicholls State University e é mestre pela Louisiana State University, LSU, dos Estados Unidos, né? E, inclusive, o Rick Klebel já terminou o mestrado e está tocando lá nos Estados Unidos em uma orquestra e estava com visto de estudante e hoje tem visto de trabalho e trabalha lá nos Estados Unidos com a música, né? O Kleber é um outro exemplo de um sonhador que abraçou o seu sonho e manteve o foco, a disciplina, para conseguir alcançar os seus objetivos, que ele, desde jovem, ele tinha o objetivo de viver da música e está se realizando, né? Vivendo da música, trabalhando com música, porque ele, desde de criança, ele tocava violão e gostava de música, e na época que ele estava cursando o ensino médio, eu já estava secretário lá da Escola do Estado, e ele sempre dizia que ia estudar música e que ia correr, e muita gente dizia que ele ia morrer de fome, que ele não ia conseguir, que ninguém consegue viver de música e blá 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 blá, blá. E ele nunca escutou, ele nunca ouviu, nunca se deixou levar pela negatividade de ninguém, né? E eu ouvi já li a vários filósofos falando, já ouvi uma pessoa comum falando, e é uma realidade. A gente tem que estar rodeado de pessoas que coloquem a gente para frente, e não pessoas que queiram nos derrubar ou nos deixar desanimados, né? Então, quando vocês estiverem conversando com alguém, e esse alguém não lhe acrescenta nada, não tem uma visão, não tem um papo de construção de crescimento espiritual, de crescimento emocional, de crescimento financeiro, essa pessoa, você precisa rever como está sendo as suas relações com as pessoas que estão sempre falando em coisas fúteis, em coisas que não dão crescimento a ninguém e que só botam a gente para baixo, né? As pessoas que ficam
colocando, você não consegue, isso é muito difícil, isso, aquilo outro, desanimando a gente tem que se afastar. E Clébio é um exemplo de que a perseverança e a confiança, o foco, a disciplina o levou aonde ele se encontra. O goleiro Dida é outro exemplo que o goleiro Dida, eu lembro, o molecote, ele tinha um time de futebol amador que eu jogava e a gente ia, os treinos eram de 4 para 5 horas da manhã. O time era chamado Canarinho, lá no campo da firma, no campo da Hermo. E a gente ia 4 horas, saía de casa às vezes 4h30 para ir lá para jogar bola. E o goleiro Dida estava treinando, né? Até mais o parceiro, o colega dele de treino era o amigo Zé Bebeto, o professor José Bebeto, hoje coordenador da Escola José Rodrigues. Salvo me engano, é isso, né? José Bebeto é coordenador da Escola José Rodrigues. O Zé Bebeto acompanhava ele, e o Zé Bebeto ficava chutando a bola para ele, ficava ajudando ele na preparação física, mesmo sem ser especialista, né? E as pessoas chamavam de doido, de maluco, né? Como também as pessoas diziam que o Ricleb ia morrer de fome. Então, a superação dessas pessoas são exemplos para a gente não escutar na negatividade e confiar, focar, acreditar e manter o seu equilíbrio emocional com a visão de que você está construindo o seu alicerce para, no futuro, você colher aquilo que você está plantando, né? E esses dois são exemplos, né? Mas o Hermeto Pascoal também sofreu muito na sua infância, porque as pessoas não acreditavam que ele teria futuro na música, né? E hoje vive da música também, né? Então a gente tem que esquecer os pessimistas e se apoiar nos otimistas, nas pessoas que têm visão de construção, de evolução, seja ela no campo material ou seja no campo espiritual. Vão sempre em busca desse tipo de pessoas ao lado de vocês, que vocês vão sempre ter rendimento nos projetos de vocês. Aqui nós temos outros artistas, né? Outros destaques, são artistas que, que fazem parte da história do nosso município, e muitos deles estão retratados no documentário Canoense. Então, vocês assistam novamente, quem não assistiu, assista novamente o documentário Canoense, está lá na página do YouTube do Prepara, né? Acompanhem, compartilhem nas redes sociais de vocês, levem essa história que foi produzida e que está registrada para que outras pessoas conheçam, né? E isso é importante, né? Dona Maria Elcília, cerâmica, ela trabalha junto com a dona Nilvinha, né? Também que trabalha com cerâmica também. Maria Almeida, Dona Maria Almeida é esposa do seu Vanutério Almeida, outro artista também. Vanutério Almeida é poeta, né? E a Dona Maria Almeida é artesã. Seu Raimundo é artista popular, trabalha com madeira também, escultura, pintura. É interessante, o Zezito Guedes também trabalha com escultura, né? O Vanutério Almeida, poeta, né? Reinaldo Gomes, artista plástico, Orlando Santos, também artista plástico. Reinaldo Gomes e Orlando Santos são excepcionais. Orlando tem um mural, uma pintura dele no mural lá no aeroporto Zumbi dos Palmares. É belíssimo o mural lá que o Orlando pintou. O Reinaldo também tem obras belíssimas. Edinho Moreira é cantor e compositor, né, também. Seu Manuel Braz é cantor das Farinhadas. Seu Manuel Braz, ele inclusive está no documentário Canoenses também. Ele dá até uma palhinha lá no documentário, lá quando a gente foi ver as tradições culturais lá da, da farinhada lá do pessoal fazendo farinha e cantando, se divertindo, né?
O José Neto, o professor José Neto, acho que vocês conhecem o professor José Neto, né? Um jovem que é um exemplo também, o professor José Neto. O professor José Neto, ele não, na sua juventude em si, e quando ele era no período de escola, no período regular de idade escolar, ele não teve a oportunidade de estudar e entrou no ensino fundamental, já na educação de jovens e adultos. Após o ensino fundamental concluído, ele foi para a educação de jovens e adultos fazer o ensino médio. Em sequência, o José Neto participou do projeto do cursinho pré-ENEM, lá atrás, lá quando era um grupo de estudos rumo ao vestibular, que foi a continuação do projeto iniciado em 2007 pela UPEC, junto com a Escola Nossa Senhora da Conceição, que foi o primeiro ano que houve o cursinho pré-vestibular aqui, foi em 2007, numa turma com 30 alunos, 27 alunos passaram em universidades públicas e privadas naquele ano. Aí foi o princípio, em 2007, 2008, 2009 e 2010 aconteceu o pré-ENEM, voluntário, com professores voluntários. O professor Olegário, quem conhece o professor Olegário, excepcional por ser humano, também era professor, vinha de Arapiraca toda noite não, uma vez por semana à noite, ajudar a colaborar com esse projeto lá nessa parceria da UPEC com a Escola Nossa Senhora da Conceição. E aí, em 2011, mudou o perfil, deixou de ser professores e passou a ser alunos ensinando alunos. Foi o grupo de estudos rumo ao vestibular, o GEV, montado, deu continuidade ao professor Denis, professor Rafael, professor José Cícero, José Neto, né? E uma turma boa de alunos, que todos esses alunos se tornaram universitários, e trabalharam até 2013. Aí, em 2013, todos eles nas universidades. O professor Denis fez extensão em Portugal. Ele foi estudar em Portugal, passou 2 anos na Europa estudando, o professor Denis. O professor Zé Neto fez mestrado, o professor Rafael concluiu a faculdade e passou no concurso. Todos esses alunos se tornaram universitários e se tornaram professores, né? E aí, em 2013, perdeu-se o tempo, o fator tempo, disponibilidade para ajudar os outros alunos. Aí houve uma vaga, um espaço temporal que não houve cursinho, 2014, 2015, 2016, retornando em 2017, sendo abraçado pela gestão pública municipal atual. A prefeita Tainá abraçou o projeto que foi feito lá atrás pela UPEC e transformou em política pública. Hoje existe uma lei que criou o cursinho Canoa Cursos, que é responsável pelo pré-ENEM, que é responsável pelo Prepara Canoa, né? É uma sequência, um relato histórico de trabalho desenvolvido no nosso município, que resultou e está resultando até hoje frutos, né? Aí, de 2017 para cá, nessa versão apoiada pelo poder público, temos mais de 400 alunos aprovados no Enem, em faculdades públicas e privadas. Já temos doutores não, mas temos psicólogos, enfermeiros, advogados, dentistas, professores, engenheiros formados, que já estão no mercado de trabalho atuando, que passaram o Canoa Cursos, né? E agora vamos ter vários concursados, né? Com a permissão de Deus, teremos bastantes concursados na nossa cidade e nas cidades vizinhas. Como é? Falta 4 minutos para o intervalo. Aí, gente, a gente tem... Professor, em 2009, lembra que eu participei lá do cursinho, que era muito bom, uma turma boa,
que o professor, Lembro, você era lembro. professor até de física, que eu adivinhava as questões nela, lembra? Que você É dizia, verdade. eita, se for A num Maísa concurso, foi. se for num concurso É, assim, eu digo, oh, meu Deus, vai ser, vai ser, vai ser. fé em Você Deus. sempre acertava as questões, eu lembro. Aí, gente, é, essas pessoas em si estão muitos desses artistas estão retratados no documentário Canoenses. A Mônica Anjos, a cordelista, a Mônica Anjos é professora, ela faz parte da academia Lago Canoense de Letras. Eu acho que é isso o nome da Academia de Lagoa da Canoa, da Academia de Letras de Lagoa da Canoa, né? Miguel Maurício da Rocha é o irmão lá de Dom José Maurício da Rocha e de Vigílio Maurício da Rocha, é um matemático, né? Se destacou, é matemático e engenheiro, né? Lidinalva Lúcio, artesã, José Francisco, artesão, Quitéria Bispo, Nilvinha, artesã, é ceramista também, faz um trabalho com cerâmica belíssimo, a dona Nilvinha, ali na comunidade do Lagoa do Mato 2. Maria do Socorro Costa Lima, artesã, Antônio José Rodrigues dos Santos, artesão, Adailton Rodrigues, Tatiana Ferreira Ambrosio também, artesã, né? São pessoas que, juntamente com os mais ilustres, né, fizeram um trabalho e fizeram um papel, tiveram um papel importante na história, na cultura do nosso município, né? Vamos dar um intervalozinho. E daqui a uns 20 minutinhos a gente retorna, viu, gente? Se tiverem alguma dúvida, vão registrando aí para quando a gente voltar a gente tirar. Obrigado e até daqui a pouco.